plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão dessa quarta-feira desmembrar o inquérito contra a senadora Gleisi Hoffmann, sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Quanto aos demais investigados, sem prerrogativa de foro, os autos vão ser enviados para o Tribunal Federal de São Paulo, município que cedia a maior parte das empresas investigadas no caso da Petrobras. Os ministros analisaram uma questão de ordem no inquérito 4.130, que trata sobre suposto envolvimento da senadora Gleisi Hoffmann e de outras pessoas no esquema de desvio de verbas da Petrobras. A discussão se deu em 3 pontos: desmembrar ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, que envolve a participação da senadora e dos demais acusados que não possuem prerrogativa de foro, e de onde deve ocorrer o julgamento dos demais acusados, Justiça Federal Paulista, Paranaense ou na Suprema Corte. Que ficam preservados todos os atos, a validade de todos os atos já praticados pela aplicação da teoria do juízo aparente. Concluo atentando para o sigilo que ainda permanece a respeito de vários dos elementos. E é nesse sentido que voto, senhor presidente, acatando o desmembramento e sugerindo a remessa imediata da extração de cópias para livre distribuição no foro da Seção Judiciária Federal de São Paulo. O ministro Gilmar Mendes abriu a divergência. Temos diversos crimes praticados pelo que aparenta ser uma mesma organização criminosa, com os mesmos métodos de atuação. Um exemplo mais aproximado do caso em que estamos trabalhando seria de uma investigação de tráfico de drogas no Distrito Federal, em que fosse descoberto que a quadrilha rouba carros em Goiás para trocar pela mercadoria e lavar o produto do crime em São Paulo. Não haveria nenhuma dúvida sobre a reunião dos processos. Aqui também não deve haver, com todas as vênias. Mas, por unanimidade, o plenário do STF decidiu pelo desmembramento da denúncia quanto à senadora Gleisi Hoffmann. Já quanto à competência para julgar os demais envolvidos na acusação, ficou decidido por maioria que o processo será enviado à Justiça Federal de São Paulo. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito dessa decisão da sessão de ontem. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Vamos começar explicando para as pessoas que estão em casa o que é prerrogativa de foro. Bom, nós temos na Constituição Federal, o princípio do juiz natural, que estabelece que as pessoas só podem ser processadas e julgadas pelo juiz competente. Então, o juiz natural é o juiz que tem competência para poder apreciar e julgar determinado assunto. No caso do Código de Processo Penal, um dos critérios para se estabelecer a competência, para saber qual é o juiz que vai processar e julgar um determinado ilícito que foi cometido, um dos critérios é a prerrogativa de foro. Algumas pessoas, não em razão da pessoa em si, mas em razão da função que ela exerce, ela tem essa prerrogativa, e muitas das vezes estabelecida na Constituição Federal, numa Constituição Estadual. Então, ela tem a prerrogativa de ser julgada por um determinado juízo. Isso acontece, por exemplo, com os parlamentares. Nós temos o caso dos senadores e dos deputados, que, de acordo com a Constituição Federal, a partir da diplomação, eles têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a partir do momento em que eles assumem essa função, eles têm essa prerrogativa. Se eles vierem a deixar de exercerem essa função, também perdem essa prerrogativa. Então, é importante visualizar que esse direito ele só existe em função daquele cargo que está sendo exercido no momento. Então, ele está necessariamente atrelado à função desempenhada. É em razão daquela função que a pessoa tem essa prerrogativa. Por isso, a gente chama de foro especial por prerrogativa de função, ou prerrogativa de foro. É exatamente para identificar situações como essa, em que determinadas pessoas, em razão do cargo que ocupam, têm essa prerrogativa de serem julgadas por um juízo diferenciado. E na prática, o que significa esse desmembramento? Quando nós temos um desmembramento, o que significa essa decisão, inclusive, que foi tomada por maioria na sessão plenária de ontem, é exatamente que apenas a senadora, apenas o processo envolvendo a senadora, ele continuará tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal. Os demais investigados que estão sendo mencionados
nas investigações, eles não vão ser julgados aqui na Suprema Corte, eles serão julgados, o juiz competente para processar e julgá-los é o juiz da Seção Judiciária de São Paulo, o juiz federal de São Paulo, de acordo com a decisão dos ministros. Então, na prática, o que acontece? O juiz determinou que são retiradas cópias daquele procedimento que já está aqui no Supremo Tribunal Federal e encaminhadas para a Justiça Federal de São Paulo. E lá na Justiça Federal de São Paulo, aquele processo irá, na verdade, ter o seu trâmite normal em relação aos demais investigados. E aqui no Supremo Tribunal Federal, somente a senadora é que efetivamente vai ter essa prerrogativa de ser julgada pelo STF, exatamente pelo fato de ser senadora. Em relação às provas que já foram produzidas, o que acontece? Bom, nesse caso, o ministro Dias Toffoli, quando votou e ele foi seguido pela maioria dos ministros, ele entendeu por validar todas as provas que já haviam sido produzidas, né? E ele, inclusive, usou o princípio da teoria do juízo aparente. E o que é, na verdade, essa teoria, né? A teoria do juízo aparente, porque o que nós temos? Quando nós temos provas que são determinadas por juízos incompetentes, essas provas elas são consideradas ilícitas e todas as provas que dela derivam são também denominadas ilícitas por derivação. No entanto, quando se tem a possibilidade dessa teoria, da aplicação dessa teoria do juízo aparente, eu tento, na verdade, salvar provas que foram decretadas por um juiz que, na época em que ele decretou, ele era aparentemente competente. O que na verdade, se verificou nesse caso é que no momento em que o juiz determinou determinadas medidas em relação às investigações, não se tinha notícia do envolvimento da senadora. Então, até aquele momento, ele tinha competência para poder determinar aquelas medidas, ele era o aparentemente competente. E aí, quando depois se constatou a questão do envolvimento da senadora, esses autos acabaram vindo para o Supremo Tribunal Federal e aí, de fato, se verificou que a competência em relação a ela é do STF. Mas até então, na época em que elas foram determinadas, aquele juiz ele era aparentemente competente e por não ter condições de verificar a incompetência naquele momento, é por essa razão que é possível aproveitar, que é possível validar, ratificar as provas que já haviam sido produzidas, inclusive decisões no que diz respeito à prisão de outras pessoas que estavam envolvidas nesses mesmos fatos. Gisele, rapidamente, houve também uma discussão a respeito de quem seria o ministro relator, né? Como isso foi resolvido nesse caso? O que na verdade decorreu, né? Para que esse caso chegasse até a justiça, tudo isso aconteceu por conta de uma delação premiada, dentro dos autos que tratam da investigação da Lava Jato. Então, a partir do momento em que se descobriu esse esquema de gestão no que diz respeito aos depósitos consignados no Ministério do Planejamento, que é uma outra situação, que é a parte da Lava Jato, mas esses acontecimentos se deram no bojo da investigação da Operação Lava Jato. Então, quando isso chegou aqui no Supremo Tribunal Federal, entendeu-se inicialmente que deveria ser distribuído para o ministro Teori Zavascki, que é o relator da Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki identificou que seriam fatos diferentes, encaminhou isso para a presidência, o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski, ao analisar, determinou a distribuição aleatória, e aí houve a distribuição para o ministro Dias Toffoli, e exatamente na sessão de ontem, isso também acabou sendo se confirmando, né? A relatoria deste caso é do ministro Dias Toffoli, exatamente pelo fato de que não guarda relação com o esquema de fraude e corrupção na Petrobras. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco para falar dos processos, aliás, que estão na pauta de hoje no Supremo Tribunal Federal. Só um minuto, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, agora sobre a pauta de hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, quantos processos estão previstos? Nós temos ao todo 18 processos que estão na pauta de julgamentos, dentre ações diretas de inconstitucionalidade, temos recursos extraordinários com repercussão geral, também um outro recurso que trata de uma matéria eleitoral. Isso sem falar nas listas, né? Eu sempre trago essa ressalva porque alguns ministros trazem algumas listas e isso acaba, de repente, alterando esse número inicial. Então, no site do Supremo Tribunal Federal, inicialmente estão previstos 18 itens, 18 processos para serem chamados a julgamento na sessão de hoje à tarde. E aqueles casos que a gente comentou ontem, que estavam previstos para ontem, estão na pauta de hoje? Estão. Em razão do que aconteceu na sessão de ontem à tarde,
né, que os ministros acabaram discutindo aí uma questão de ordem no inquérito que nós acabamos de mencionar no bloco anterior. Aqueles casos que nós mencionamos no Jornal da Justiça de ontem estão todos incluídos na pauta de hoje. Então, aquela questão do parcelamento da remuneração dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, primeiro item da pauta de hoje, a questão do cancelamento da súmula envolvendo a questão do uso das algemas e também da revisão da súmula sobre a prisão civil do depositário infiel. E ainda aquele outro assunto também do recurso extraordinário com repercussão geral sobre a questão da legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública. Algum outro destaque? Eu posso citar uma medida cautelar que já está na pauta, já tem algum tempo, mas ela também pode ser chamada a julgamento, onde os ministros devem confirmar ou não uma decisão no que diz respeito à lei do Acre, que acabou impedindo o Estado do Acre de exigir a revalidação de títulos obtidos no Mercosul. Esse também pode ser um dos casos a serem chamados na sessão de hoje. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação. Vamos aguardar aí a decisão dos ministros, né? Até a semana que vem. Até.